Hello Super, sejam muito bem-vindas ao canal e na entrevista especial de hoje uma amiga, Cecília Oliveira. A transformação que Deus fez na vida dela, vocês vão acompanhar hoje, ela contando o testemunho de como ela veio para os Estados Unidos, mãe solteira, e Deus preparou o casamento dela, uma história linda, vocês precisam conhecer. Então assista esse vídeo até o final, se vocês gostarem também, se inscreva nesse canal, compartilha, deixe seu like e vamos para o bate-papo com a Cecília. E com vocês, Cecília Oliveira. Cecília, muito obrigada por ter aceito o convite para vir aqui hoje compartilhar o seu testemunho com as Supers. Tenho certeza que Deus vai tocar vidas, porque o nosso intuito é esse, né? Fazer com que as mulheres e as Supers desse canal, as mães, as pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade, que através do nosso canal elas possam ouvir histórias e testemunhos de superação e ter um renovo, uma força de onde buscar. Sim. Então, compartilha com elas hoje, conta um pouquinho do seu testemunho, da sua história de vida, porque do pouco que eu conheço, eu já fiquei muito feliz em saber e ver a transformação que Deus fez na sua vida. Eu tô muito grata em receber o seu convite e feliz por poder compartilhar, né, para que outras vidas venham ser alcançadas. Porque às vezes a gente passa por situações que às vezes a gente pensa que é o fim, né? Verdade. E muitas vezes é o começo, é o início de uma nova fase e que Deus ele é capaz de transformar qualquer coisa. É verdade, porque assim, tem vezes que nas nossas vidas a gente passa por provas que você fala, meu Deus, por que eu tô passando isso? O que tá acontecendo, né? Não tem aquele entendimento. Sim. Eu vou começar falando então um pouco de mim. Eu sou profissional da beleza. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu iniciei a minha carreira na área de beleza, como cabeleireira, aos 14 anos de idade. E desde então eu me apaixonei por essa área, por conseguir transformar vidas, né? Transformar a autoestima e resgatar beleza que muitas vezes, ao longo da caminhada, em processos difíceis, as pessoas acabam perdendo essa identidade, né? Sim. A essência da sua beleza. Sim, a mulher principalmente, né? Sim. E eu vim de uma família muito, muito, muito simples, muito humilde, realmente muito pobre. Né? Acredito até que eu passei a minha infância inteira abaixo da linha da pobreza. Era uma casa com... minha mãe teve 7 filhos. E a gente nunca teve a presença de um pai em casa. E um lar desestruturado gera filhos feridos. Exatamente. Né? E eu, muito nova, também fui mãe, aos 16 anos de idade. No auge da adolescência, né? Exatamente. Eu sempre converso com meu filho sobre isso. Eu sempre conto a nossa história, porque eu acho muito interessante ele saber de onde ele veio e quem ele é. Sim. E até mesmo para não cometer os mesmos erros, né? Exatamente. Porque aquilo que a gente passa, eu aprendi muita coisa, eu amadureci muito, mas jamais eu quero que o meu filho passe. Quando eu me vi grávida, aos 16 anos de idade, eu fiquei realmente desesperada. Porque não tinha estrutura familiar, assim, minha família não podia me ajudar. Sim. O meu pai mal tinha contato comigo. Você estudava na época? Sim, eu estava na escola e eu praticamente era a responsável na minha casa pelos meus irmãos. Você já trabalhava? Sim, eu já trabalhava. A minha mãe, muitas vezes ela nem ia para casa. 2, 3 dias e eu com os meus irmãos. Então, quando eu me vi naquela situação grávida, eu falei, pronto, agora, a minha vida acabou. Né? Porque eu já estava numa situação bem difícil, né? E a minha família, por ser muito pobre, também não tinha muita esperança. Exatamente. Né? E é muito triste você viver num lar onde não existe Jesus. Onde você não tem a realidade de que Jesus é presente. E foi essa a minha realidade. E você conseguiu criar o seu filho sozinha? Sua mãe aceitou esse processo da gestação? Você ficou dentro da casa da sua mãe?
Você teve o apoio do pai do seu filho? Como que foi essa parte? Eu fiquei com a minha mãe por um tempo, e aí quando o bebê nasceu, né, a gente foi morar juntos, eu e o pai dele. E a gente ficou junto por 2 anos. Sim. Eu acho que foi assim, os 2 anos mais longos da minha vida, porque foi muito difícil. Foi realmente muito difícil. Um relacionamento abusivo, onde tinha agressão, todo tipo de agressão possível, verbal, física, emocional. Meu Deus. Então, eu realmente fiquei assim, desestruturada emocionalmente, em todos os sentidos. E foi nesse momento que você percebeu que sua vida estava precisando de algo a mais? Como que foi? Quando eu conheci Jesus, foi quando eu estava grávida do meu filho, e Deus usou uma pessoa para falar comigo. No primeiro momento em que eu me encontrava grávida, eu pensei até em um aborto. Eu sinto muita vergonha de falar sobre isso, porque é algo que nos constrange, né? Sim, mas é a realidade, né? E eu não sei, talvez que você esteja assistindo esse vídeo hoje, se você esteja passando por essa situação, né? Eu quero te falar que Deus sempre tem uma resposta, né? Deus sempre tem uma resposta. E aquela pessoa, ela foi usada para falar que Deus, ele tinha uma obra na vida do meu filho. Sim. Eu me emociono porque eu me lembro do que Deus fez na minha vida. Sim. Sabe? E ainda que se hoje alguém dissesse Deus não existe e conseguissem até provar, eu iria continuar acreditando nesse Deus. Porque ele transformou a minha vida. Isso não tem como negar, não tem como voltar atrás. São experiências que eu vivi que realmente não tem como ninguém dizer pra mim que... E ela falou comigo, essa pessoa, né? Ela disse que Deus tinha uma obra na vida do meu filho. Sim. E que aquela criança, a vida daquela criança não me pertencia. Que lindo. Porque eu pensei em um aborto porque foi um momento de desespero. Sim. Né? Eu pensei, nossa, já não tem estrutura nenhuma. Os meus irmãos praticamente dependem de mim. Eu tenho 16 anos. Agora acabou. E aí você só se culpava, né? Sim. Porque nesse momento, na sua realidade, sem estrutura familiar, você, uma adolescente, se sentindo responsável pelo seu lar... Eu imagino, né, me coloco no seu lugar e acredito que as pessoas também, como que a cabeça da pessoa fica, né? E em pensar que o meu filho poderia ter a mesma vida que eu tive. Esse era o meu maior medo, assim, sabe? Eu queria, na verdade, fugir da minha realidade. E quando a gente busca caminhos, muitas vezes que aos nossos olhos parece bom, né? Como a Bíblia diz que os caminhos que parecem bons aos olhos do homem são caminhos de morte. E eu tentava fugir da minha realidade. Eu queria ser criança, eu queria ser adolescente, né? Eu queria poder viver a minha adolescência. Sim. Mas eu acabei entrando, enfim, numa vida adulta. Exatamente. Né? Mas o seu start, então, foi essa pessoa usada por Deus, né? Eu falo, gente, a gente tem que se permitir ser usada por Deus. Exatamente. A gente não pode ter receio. Se Deus toca no coração... Porque eu já tive experiência, assim, de Deus me mostrar algo e me fazer sentir de me usar para a vida de uma pessoa. E eu temi naquele momento. E passado uns dias, eu vi Deus se usando de outra pessoa e indo lá e suprindo aquela parte. Então, assim, eu falo que... Às vezes a gente, se olhando para nós, a gente se acha incapaz, mas quando a gente deixa Deus verdadeiramente usar nós, né? Sim. Porque é o nosso coração que arde e a gente sente, então a gente tem que deixar Deus usar, porque Deus, através das nossas vidas, Ele transforma outras vidas, igual essa pessoa que foi usada na sua e transformou, né? Porque foi a partir daí que você me disse que começou, então, a entender a existência do seu filho que você estava sendo gerado e da sua vida também. Sim. E aí, quando o Gabriel nasceu e você teve esse processo, né, de 2 anos com o pai dele, porque eu acredito que também foi uma relação que por obrigação de vai, porque agora ela tá grávida, né, porque sempre tem isso e vai, e os dois têm maturidade, e o processo, né, que você teve com ele, que foi bem doloroso, igual você falou aqui pra gente,
Então, depois de tudo isso, que você rompeu com ele e você começou a cuidar do seu filho sozinha e já estava nesse momento com Deus, qual foi a parte que mais te tocou, assim, que Deus fez um movimento na sua vida, sabe? Uma obra, assim, que você fala, isso marcou minha vida com meu filho. Sim. E nesse processo em que essa pessoa falava que Deus, ele tem uma obra na vida dessa criança. E eu fiquei pensando, como que Deus... Gente, era tão inocente. Eu ficava pensando, como que Deus vai fazer alguma coisa na vida do meu filho? E quando meu filho estava assim, com 1 ano, mais ou menos, eu pensava, então, acho que eu tenho que levar ele pra igreja. Porque como que Deus vai fazer alguma coisa? Sim, exatamente. Né? E aí foi a porta de entrada que Deus usou pra transformar a minha vida. Né? E nesse processo... E quando ela dizia pra mim assim... Eu, Senhor, vou prover. E nada vai faltar para essa criança. Nossa, que lindo. Sim, e eu sempre... Quando a gente tava só nós dois, né? O Gabriel já tava com seus 2 anos de idade. E foi realmente muito difícil, né? E as pessoas costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Eu tenho a plena certeza e convicção de que isso não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque as pessoas olhavam pra mim e elas falavam coisas que eu nem gostaria de repetir. Sim, sabe? Eu acredito. De desesperança, de realmente, nossa, o que você vai dar pra essa criança? Você não tem nada, você vai ser igual a sua mãe, você vai ter um filho de cada pai, vai ficar com a casa cheia de filho. E eu queria mudar essa realidade, né? E foi realmente muito difícil, a gente passou muita dificuldade, mas nada faltou pro Gabriel. Nunca faltou. Glória a Deus. Né? E gente, o Gabriel, cortando a Cecília, é um menino tão lindo, educado. Assim, a educação dele me tocou, assim, no dia que eu vi ele. A forma que ele trata a gente é surreal. Vocês não têm noção, é só conhecendo mesmo. É de verdade, não é porque eu tô na frente da Cecília, não. Mas ele é um menino muito exemplar. Meus parabéns, Cecília. Obrigada. O Gabriel é realmente muito especial. Ele é um presente de Deus na minha vida. E... obviamente, né, eu me arrependi de tudo que eu pensava, né, sobre aquela gestação e eu ficava me perguntando, eu falava, Senhor, tantas pessoas que têm condição de ter um filho, querem ter um filho, por que pra mim eu não quero? Né? Foi realmente muito doloroso, mas quando eu comecei a caminhar com Cristo, não foi fácil, não é fácil, nunca vai ser fácil, mas a convicção de que você nunca perde. Quando você caminha com Cristo, ou você ganha ou você aprende. Né? Então, sempre, a gente está sempre num processo de transformação, é um processo diário. A gente negar a nós mesmos é algo diário, é algo constante que nunca vai acabar. Até que Ele venha. Né? E eu consegui, através de Cristo, né, transformar a minha vida, a vida do meu filho, a vida da minha família. O meu filho atualmente está com 13 anos. Ele é uma graça e é um menino muito usado por Deus. Sim. E eu fico realmente muito feliz. E eu sempre falo, filho, é um privilégio você crescer num lar onde Cristo existe, onde Cristo reina. Sim. Porque é muito triste você não ter direção, você não ter caminho, você ir por lugares... ter uma vida sem propósito, né? Sim. E hoje eu olho pra minha realidade e eu sou grata ao Senhor, sabe? Eu sou grata pela história que eu tenho, porque eu não desisti. Sim. Porque... você acreditou, eu superei, né? Sim. Você acreditou, né, em Deus na sua vida e você buscou aquele caminho. Porque você poderia também ter falado, não, eu não vou dar ouvido a isso não. Eu vou seguir minha vida e vou, né? Eu sei que pra minha família não deu certo, a minha também já não vai dar, por causa culpar a sua família pelo que aconteceu na sua vida, enfim, pela situação que vocês viviam. Mas você resolveu ouvir a voz de Deus e mesmo sabendo que ia ser difícil, você tomou uma posição diferente. Então eu falo assim que quando a gente resolve se posicionar para o caminho de Deus, porque sempre vai ter 2 caminhos, sempre. Sim. E a gente que vai escolher qual seguir. E às vezes a gente ouve, mas mesmo assim a gente fala assim, não, eu prefiro ir por esse daqui mesmo, que é mais fácil. Porque quando você escolhe o caminho
de caminhar com Deus, com Jesus, de uma certa forma, é um caminho difícil, porque você vai ter um processo ali de aprendizado, igual você disse. Mas ou você ganha ou você aprende. Então isso eu achei muito legal de você ter falado. E até aqui já foi uma superação, né, gente? Um testemunho lindo que a Cecília já contou, assim, porque, né, com 16 anos, hoje o filho dela tem 13 e ela conseguiu vencer, né? E ela hoje está aqui em Orlando, Estados Unidos. Como foi esse processo, né? Que eu sei que a gente já pode dizer que você é uma vencedora nesse processo do seu filho, mas como foi a sua vinda para cá também? Conta um pouco dessa história para nós. Então, eu resolvi vir para cá. A minha prima já estava aqui há um ano e eu pensei, eu preciso mudar um pouco, porque uma vez que você abre a mente, você nunca mais consegue voltar ao tamanho normal. Verdade. Né? Você só vai expandindo. Só vai expandindo e querer alcançar outros lugares, outras pessoas, né? E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi um processo muito doloroso, né? Sim. Não é fácil, todo mundo que chegou aqui como imigrante, a gente sabe que não é fácil a gente estar fora do nosso país, a gente não dominar o idioma, a gente chega aqui sem pessoas, sem amigos, sem familiares, é realmente muito difícil. Mas o Senhor, Ele tem nos sustentado, Sim. né? Encontrei pessoas incríveis que simplesmente, sem nem me conhecer, sem nunca ter visto, dizer, toma o meu número, qualquer coisa que você precisar, me liga. E eu, meu Deus, mas eu nem conheço a pessoa. E eu precisei e liguei. Uhum. Sabe? Então, entender que há um propósito. E o meu filho tá longe, eu estar longe, é um processo, né? Sim. A criança na adaptação em escola, com idioma e tudo mais. E eu tinha que dar conta do meu emocional e do emocional dele, então é realmente um processo bem delicado. Mas do momento em que eu cheguei aqui, eu tava um pouco, vamos dizer, um pouco, não que distante de Deus, mas eu tava meio que, se Deus quiser fazer algo na minha vida, Ele vai fazer. Sim, você tava meio anulando a minha parcela de responsabilidade, né? Transferindo a minha responsabilidade para Deus. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Sim. Vai partir da gente a atitude. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Exatamente. Mas aquilo que podemos, nós temos que fazer, né? Sim. E no momento em que eu falei, não, Senhor, a minha vida é tua e eu quero viver pra ti, eu quero que o Senhor me use nesse lugar. Eu quero ter uma vida literalmente pra Cristo. Sim. Né? E aí a minha vida começou a mudar. Sabe, muitas coisas aconteceram, conheci meu marido, que é um homem incrível, sou completamente apaixonada pela pessoa que ele é, Sim. super feliz. Quando eu conheci a Cecília, ela estava namorando, aí depois passou um tempo, ela falou, Ana, agora eu tô noiva, aí depois de mais um tempo, né, tudo é um tempo, ela, Ana, eu vou casar. Gente, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, é muito, assim, muito gratificante você ver, né, a pessoa que teve um processo, que ela venceu tantas etapas difíceis, né, porque aqui a gente não consegue falar tudo, a gente, resume para dizer o quanto Deus é bom na vida dela, o quanto que Deus transforma. Mas aí, quando eu fiquei sabendo que ela ia casar, que já tinha data de casamento e tudo, gente, é uma vitória, né? E assim, eu acredito que pra você também, era um sonho, você esperava? Como que foi isso, assim? Então, o meu maior sonho sempre foi ter uma família, né? Porque, como eu não tinha isso, eu queria poder dar isso pro meu filho. Sim. Ter um lar. E eu sonhava em casar mesmo, vestida de noiva e tudo mais, aquela coisa. Mas era um sonho que estava enterrado. Sim. Né? Porque as pessoas diziam que não era possível, né? E eu já estava meio que sem esperança, sabe? E foi quando eu decidi, eu falei, não quero mais saber de nada, de ninguém, eu vou viver sozinha, eu e meu filho, e vai ser assim. E amém. Quantos anos você tinha quando você casou? 29. 29. Faz 7 meses. 7 meses. Ainda continuo com 29. E o Gabriel teve adaptação? Como que foi, assim, esse mover de vocês quando casaram? Você buscou de Deus? Então, meu marido é um cristão árduo, né? E graças a Deus. Eles sempre conversam muito sobre a Bíblia.
Isso é algo que eu gosto muito, acho muito interessante. Ele sempre explica pro meu filho tem dúvidas e busca com ele. Então, assim, meu filho de fato tem um pai, né, que se preocupa, que ama, que cuida. E eu acho que esse é o maior legado que um pai pode deixar para um filho. Exatamente. Né? Conhecer sobre Deus. Sim. Sobre as coisas de Deus. E eu realmente estou muito feliz, porque eu falo, gente, hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu acredito. Sabe? Tô vivendo a melhor fase da minha vida. Porque de ver uma transformação total. Sim. Né? Uma transformação total na minha vida. Porque teve os processos. Sim. Né? Anos atrás você estava desiludida, desacreditada da sua vida e fazendo vários porquês, né? Sim. E aí de repente, que a gente fala, mas não é de repente. Assim, as coisas aconteceram, tomaram rumo porque você se permitiu Deus andar com você, né? Sim. E toda essa jornada sua, e agora você estando dentro de um lar, né, casada com seu filho, com certeza planejando um dia ter mais filhos. Então, assim, é muito gratificante, né, da gente de ver testemunhos e histórias assim na vida de mulheres, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes passam por processos parecidos e elas desacreditam de si, né? Então, assim, que tipo de mensagem você deixaria para alguma delas que estejam vivendo a mesma situação ou outro tipo de situação aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, para que elas possam vencer assim como você venceu, porque a sua história é uma história de vida vencedora, é um testemunho lindo, né? Amém. Eu diria que sempre há uma esperança, mas que Cristo tem uma resposta, né? Quando nós cremos que Deus pode fazer, isso nos motiva a querer fazer a nossa parte. Porque existe algo que nós temos que fazer também. Né? Eu tive que tomar atitudes difíceis, né? Como, por exemplo, limitar um relacionamento abusivo. E eu ficava meio que entre a cruz e a espada, né? E agora? Eu dou um fim nisso que está acabando comigo, ou eu prossigo porque eu tinha medo também do meu filho. Ai, meu filho não vai ter um pai, né? Então hoje eu entendo que eu fiz a escolha certa, né? Porque é melhor crescer num lar saudável, né? Emocionalmente saudável. E outra, porque quando também tem essa parte de processo, igual você disse, abusivo e tudo mais, você estaria correndo risco, né? Quanto mais você demorasse, porque você, na verdade, demorou um tempo ainda, né? Tentando ver se iria dar certo, tentando fazer dar certo. Mas se você persistisse nisso, o risco de coisas ruins acontecerem com vocês era grande também, né? Então, assim, às vezes muitas mulheres também, assim como você, fica nessa, meu filho, sozinha. Então a gente tem que ter esperança, assim como a Cecília teve. Então a gente não pode se permitir a coisas ruins, sabendo que se você está tendo uma visão que tem uma esperança, tudo bem. Mas quando você fala, não, eu tô aqui nesse processo, já tem 2 anos e não tem esperança, é sempre assim, é todo dia uma, né, sofrência, igual você falou, mental, física. Então acho que isso não é legal, né? Sim. Inclusive, eu tive muito medo, né? Quem já passou por isso, quem passa por isso, sabe o quanto é doloroso e você sentir medo. É a única certeza que você tem. A única certeza que eu tinha era que alguém ia sair morto. Esse era o pensamento que eu tinha. Assim, não vai dar pra ter paz. Até porque o abusador, ele não se intimida com nada, sabe? Ele é alguém super, como eu posso dizer? Ele é alguém que ele é autossuficiente. E ele te faz acreditar que você depende dele, né? Que aquele vai ser a sua vida, ele vai te dominar pra sempre. E é difícil você fazer a escolha de não quero, porque muitas vezes ele não aceita. Né? E aí você tem o medo de sair e aí ele ir atrás de você, né? E toda aquela história. Então, assim, é muito difícil. Só estando na situação igual você estava lá, vivendo pra...
Mas a gente precisa tomar uma atitude, né? Dar um basta e superar o medo, enfrentar o medo, porque eu convivi muito tempo com esse medo. Aí mesmo depois, né, de ter conseguido me libertar, eu ainda tinha um pouco de medo. E aos poucos eu fui conseguindo eliminar isso e vendo que eu era capaz. E as pessoas que estavam à minha volta também não ajudavam muito, sabe? Você vai passar fome com seu filho. É melhor sofrer do que passar fome, sabe? As pessoas... É muito fácil a gente falar daquilo que a gente não vive. Sim. Né? Então, de fato, a gente precisa tomar uma atitude, muitas vezes radical, e conseguir se livrar, se libertar. Sim. Né? Eu acredito... Você procurou ajuda? Não. Eu não procurei ajuda porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar sobre. E como você conseguiu sair dessa situação, assim? Porque às vezes, de repente, alguém que está nos assistindo, que você vai deixar uma mensagem para elas agora, elas precisam entender como foi esse ponto de partida, assim, que você falou assim, não, agora é um basta final. Como que foi esse momento, assim, que você... Na verdade, ele resolveu sair de casa. Então... Isso foi algo que foi bom pra mim, né? Porque... Você estava ali buscando de Deus essa parte? Como que foi? Sim, eu estava orando por muito tempo. Eu estava orando e, inclusive, eu busquei ajuda na igreja, né? Só que as pessoas a qual me aconselhavam sempre diziam que era pra eu orar, que Deus ia transformar, que aquilo ia passar, que é porque era jovem. E eu oriento que busque ajuda profissional, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo também. Sim. Né? Elas têm medo de se envolver, elas têm medo de fazer algo achando que tá te ajudando e não te ajudar. Exatamente. Elas têm medo, né? Sim. E então o ideal é buscar a ajuda de um profissional. Denúncias e, enfim, qualquer meio profissional. Né? Psicólogos, terapeutas. E eu acredito que quem tá passando por isso, Cecília, a pessoa tá ali, ela sente, né? O coração deve ficar apertado, uma angústia, porque se você percebe que tem esperança, igual eu falei, porque o conselho dessas pessoas que falaram, não, vai orando, tá, mas você já tava ali por um período de tempo e você sabia falar, Senhor, mas no seu caso ainda ele saiu de casa, mas e no caso das pessoas que isso não acontece? Então, realmente, mulheres, vocês que por acaso conhecem alguém ou que passou pela mesma situação da Cecília, o conselho dela para vocês é esse, busquem ajuda, né? Hoje vocês veem a história da Cecília, poderia ter sido diferente, mas né, Deus trilhou outros caminhos, Deus abençoou a vida dela, mas saibam que não foi fácil, né? É um testemunho lindo de saber que Deus foi a fonte principal de transformar a vida dela. E hoje ela tá aqui para contar para vocês. Mas, assim, ela teve que tomar várias decisões. Várias. E não foi fácil o processo dela, inclusive da chegada dela aqui, porque todas que vêm aqui e falam da história da imigração, a gente sabe que com família já é difícil, né? Com o esposo já é difícil. Aí imagine ela que passou um período sozinha com o Gabriel, para depois Deus preparar o casamento dela. E hoje ela tá uma pessoa realizada, igual ela diz, vivendo a melhor fase da vida dela, né, Cecília? Então é isso, né? Sim. Quer deixar mais algum conselho, alguma mensagem? Eu gostaria que essas mulheres buscassem a Deus também, né? Porque é onde nós podemos ter esperança, né? É o que nos dá esperança. E buscar ajuda profissional e ser apoio para outras mulheres, porque é isso que eu tenho feito, tentado ser apoio, Sim. Né? Porque se nós nos unirmos, Sim. seremos muito mais fortes. Exatamente. Não é verdade? Eu falo que a união faz a força. Sim. Em todos os sentidos. E a gente, quando a gente não se apega, eu posso tudo, e a gente se permite ajuda, porque aqui principalmente a gente aprende muito isso de se permitir ser ajudado, né? Então, se permitam ser ajudadas, se estendam a mão, não fica se oprimindo sozinha dentro do lar, né, Cecília? Sim. É isso?
É isso. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe, foi um Amém. prazer. Eu tenho certeza que a sua história de vida, o que você passou, né, essa superação tão grande vai impactar vidas de pessoas, e as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que faz sentido, compartilhe esse vídeo contando a história da Cecília, essa guerreira que está aqui hoje no Orlando, Estados Unidos. Um beijo para vocês.